Um treino na parte deste sábado define o Internacional para enfrentar o Atlético neste domingo na Arena da Baixada, no gramado sintético, em busca da terceira vitória em sequência no Campeonato Brasileiro. O técnico Eduardo Cudê deve ter uma baixa no ataque e algumas particularidades dentro dos 11 iniciais. Enquanto isso, Edenilson é anunciado pelo Grêmio e faz um pedido à direção do rival. Mas Thiago Maia, em entrevista à TNT, revela que por muito pouco não veio ao Internacional e é por um motivo bem inusitado. E o lateral do Sport, que vem chegando para a base, que vai ser observado pelo técnico Eduardo Cudê. O que será que dizem dele desde Pernambuco? A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar um pouquinho do Internacional e atualizar as informações do nosso clube e entender um pouquinho do que está acontecendo lá no CT do Parque Gigante e também nos bastidores do Beira-Rio. Fica comigo até o final do vídeo, te inscreve aí no canal e deixa teu joinha, que sempre é muito bom pro meu trabalho, e compartilha para o maior número possível de pessoas esse conteúdo aqui e todos os outros do canal, que tem o apoio da KTO.com, a melhor banca de apostas do Brasil. Com o cupom ERNEST, tu ganha 20% de free bet, o bônus que o sueco te dá para tu entender como é que funcionam as odds e todo o sistema da KTO. KTO é onde a diversão acontece, um site para maiores de 18 anos, e lembra sempre, brinca e te diverte com responsabilidade e moderação, beleza? Gente, o Inter agora à tarde viaja para Curitiba, onde vai buscar, a terceira vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro, Vitória sobre o Bahia, vitória sobre o Palmeiras e agora mais um confronto fora de casa, lá na Liga Arena, na antiga Arena da Baixada, casa do Atlético Paranaense, e tem algumas particularidades do técnico Eduardo Cudê, porque a partir das 2h30 ele deve definir o time que vai então jogar lá na capital paranaense. A grande questão: Lucas Alário deve ser preservado, pelo menos era o que se falava ainda em São Paulo, na quarta-feira, quando estivemos lá na Arena Barueri. Isso se dá por conta do histórico, do joelho do argentino, que já teve algum problema agora nas últimas semanas, chegou aí, inclusive, para Buenos Aires, para tratar com o médico particular, para conversar com as pessoas que fizeram, os profissionais que fizeram a cirurgia dele, e por conta desse histórico de lesão, a ideia é não colocá-lo no gramado sintético, então, da Liga Arena. Uma possibilidade talvez para o Luca, uma possibilidade de fazer parceria com o Wesley no ataque e também algumas possibilidades de preservação, principalmente a respeito de Gabriel Mercado e a respeito de Rafael Borré. O Inter que treina à tarde, e a gente vai ter algumas informações a mais para vocês no conteúdo da noite, o finalzinho ali da tarde. Então volta aqui, por isso que eu sempre te digo para tu te inscrever no canal. O Lucas Alário ele vai se juntar ao Fernando, ao Arangues, ao Valência, ao Alan Patrick e ao Johan, que estão aí trabalhando em separado para cuidar de suas lesões e até mesmo recuperação física a partir de lesões, que é o caso do Johan. Mais uma vez reforço, Fernando e Arangues provavelmente no jogo contra o Delfim, isso se ocorrer, esse jogo, porque o Equador determinou estado de exceção, aí está uma questão política bem complicada lá, mas a princípio o jogo contra o Delfim na próxima semana deve voltar o Arangues e o Fernando, e o jogo no Atlético Goianiense, daí dentro do Beira-Rio, no final de semana que vem, Atlético Goianiense, então, com o Valência e o Alan Patrick. A tendência de retorno, Ainda precisa, claro, ver a evolução final dos médicos. O Edenilson, só como por curiosidade mesmo, tem muita gente que estava até... Não sei se a palavra é hostilizar, mas estava um clima meio ruim, dentro da timeline colorada, nas redes sociais, os defensores do Edenilson, os caras que são contra o Edenilson e tal, mas tem um bastidor bacana. No anúncio feito pelo Grêmio, o Edenilson ele fez um pedido para a direção do rival não ter nenhuma
piada ou tiração de onda ou qualquer coisa do gênero com o Internacional. Pelo respeito, né, com os anos em que o jogador esteve aqui, ele acha que é importante manter esse respeito. Depois ele fala num vídeo, né, do Grêmio, em que o pai dele é gremista e que ele seguiu os passos do pai e tudo mais, mas em nenhum momento ele desrespeita o Internacional. O Edenilson que ficou de 2017 a 2022. Falei também sobre um dinheiro, né, que o Atlético Mineiro tem que pagar, tá aqui em cima, ainda depois tu recupera se tu quiseres. Então fica aí esse registro para a galera também saber um pouquinho, no sentido até de bastidor aí, né, do que representa ou o que o Edenilson pensa do Internacional nesse sentido. O Inter que também contratou um lateral do Sport agora na última sexta-feira, vindo para jogar no Sub-20, mas é um jogador que merece uma certa observação, tá? Porque é o Vitor Gabriel, de 19 anos. Conversei com algumas pessoas lá em Recife, principalmente quem cobre o esporte, e diz que esse menino, ele não é o Roberto Carlos, mas também não é um guri desprezível, só que muito pelo contrário, ele precisa de uma fase de seguir fora do esporte para concluir a fase do amadurecimento. Teve algumas chances no esporte, teve algum empréstimo também lá em Recife, mas que nas chances que teve não conseguiu aproveitar lá. Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu pedi para o Alessandro Matias, do Eu Pratico Esporte, falar um pouquinho do jogador e eu trago aqui para vocês. Te liga. Vamos falar do Vitor Gabriel, atleta da base do esporte, apesar de é do Maranhão e teve oportunidade no Leão da Praça da Bandeira, como a gente fala aqui carinhosamente do maior do Nordeste, teve oportunidade aos 16 anos de subir para o profissional. E com 16 anos apareceu o que a gente chama uma chave de ouro para quem está preparado. O problema é que o atleta estava se adaptando ao futebol profissional e foi colocado na jaula, não dos leões, mas numa jaula chamada Corinthians Sport em São Paulo. E claro, estava precisando de maturidade, estava precisando de mais vivência com o profissional e essa partida foi complicada para o Sport, principalmente pelo lado do atleta que teve, né, o reforço da marcação ali por onde ele atua. É um atleta de 19 anos, eu diria que é um bom atleta, tá? Mas que dentro do Esporte Clube do Recife já foi, né, percebido que ele precisa sair da Ilha do Retiro. Ele precisa ter sequência. Essa é uma palavra-chave que eu defino para o atleta, é sequência. Se assim ele tiver aí em Porto Alegre, é um atleta que tem muito para dar para o Colorado Gaúcho e, consequentemente, para o Esporte Clube do Recife, tendo em vista que ele tem um vínculo com o esporte até 2026 e o contrato, né, foi renovado, inclusive emprestado agora para vocês até 2025, mas ele foi estendido aqui até 2026. É um atleta com passagens pela seleção brasileira, categoria de base. No esporte, na última copinha, para vocês terem uma noção maior, ele era o capitão da equipe. Portanto, é um bom jogador, se for bem trabalhado. O Inter vai ter bons lucros, boas situações com ele aí. E claro, a gente torce por ele e por vocês, né, que são parceiros nossos aqui. Tá bom? Forte abraço para quem é de abraço. Valeu, galera. Tchau, tchau. Bom, tá aí então, né? O Vitor Gabriel, de 19 anos, assina até janeiro de 2025 um empréstimo junto ao Internacional. O que se fala no departamento de futebol é que o Cudê vai dar uma olhada, né? Assim como observa o Ricardo Matias, observa o Gabriel Carvalho, Gustavo Prado, que ganha chances pra caramba, e outras também promessas da base lá no Celeiro de Ases em Alvorada. E por último, eu acho que a gente pode falar sobre o Thiago Maia, porque ele concedeu uma entrevista para a TNT Sports, para o programa De Placa, e algumas coisas bem interessantes que ele disse, tá? Primeiro de tudo é que ele está dizendo que cada vez mais leve, ele se sente mais leve dentro do campo, né? Não está mais sentindo o ritmo da competição, né? Sentindo que faltava ritmo de competição e que ele tem se sentido muito em casa por conta dos companheiros e por aquilo que o vestiário tem recebido ele, né? Ele diz ainda que parece que ele sempre jogou aqui, que ele está há 3, 4, 5 anos já aqui, de tão natural que é o convívio dentro do vestiário. Ele até refuta, né,
a informação lá de trás de que o vestiário estava rachado, que os jogadores estavam brigando entre eles, né? Muito pelo contrário. E ele diz que os jogadores receberam ele muito bem, porque às vezes tem até momentos em que o cara chega num lugar e, ó, será que vão gostar de mim? Será que o ambiente é tranquilo? E ele diz que o ambiente do vestiário do Inter é muito bom. Que ele sabe das pressões, né, pelas contratações, que o grupo é um grupo caro, que o Inter está um tempo sem vencer alguma coisa. Ele sabe o quanto a torcida e a própria imprensa vão cobrar pela expectativa que se tem, pelo investimento que foi feito, né? E ele diz num determinado momento para controlar a ansiedade, principalmente porque o Campeonato Brasileiro, por mais que começamos bem com 2 vitórias, ele é um campeonato muito longo, é um campeonato que muita coisa acontece. E aí ele fala uma questão inusitada, né? De que ele quase não veio para o Inter, porque o último dia da janela, né? Como vocês sabem, foi... O Inter contratou ele no último dia da janela, só que tinha uma questão para ele assinar um documento, transferir um documento, e a internet não estava pegando em um determinado momento que ele precisava da internet. E aí ele ainda diz, né, cara, tava doido, porque eu ficava pensando, cara, deu tudo certo até agora. Pô, o Kudê me ligava de 2, 3, 4 vezes por dia para dizer, fica calmo, vai dar tudo certo, mandava áudio e tal, né? Para eu ficar tranquilo. E aí no último dia, quando fosse para assinar mesmo, a internet não ia dar certo. Mas enfim, de qualquer maneira, valeu aí ele tá no Beira-Rio, vestindo a camisa do Internacional, e não só isso, né? Vem jogando muito bem e tem tudo para crescer aí dentro do meio-campo colorado. Beleza? Se tu chegou até aqui, te agradeço mais uma vez, meu parceiro. Vai lá, entra lá em KTO, não te esquece, faz o cupom Ernest, te dá 20% de bônus. E a gente vai falando sobre o Colorado ao longo de todo o dia. Comenta aí o que tu achou do menino que vem do esporte, comenta aí também o que tu achou do Edenilson no Grêmio, acho que vai dar certo. Enfim, vamos trocando uma ideia ao longo de todo o dia, porque sempre tem muito para falar do nosso Colorado por aqui. Forte abraço, tchau!